Salve Maria! Boa noite! Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Diogo, Lucimara. Sejam todos bem-vindos. Marijane, boa noite, minha irmã. Deus te abençoe. Estamos muito felizes de estarmos aqui, né? Com a graça de Deus e o Espírito Santo, para juntos rezarmos. Estarmos juntos, rezarmos e entregar a nossa vida sobre a luz da palavra nas mãos de Jesus. E a intercessão de Nossa Senhora. Vamos partilhar um pouco, rezar. Boa noite, Eric. Seja bem-vindo. Alegra-te, sai do teu lugar. Olha quantos irmãos Deus nos dá. Quantos irmãos Deus nos dá, né? Louvado seja. Vamos convidar os amigos. Isso mesmo, vocês que estão entrando agora, divida esse momento com alguém, compartilhe com os amigos, com a família, para que a gente possa junto, à luz da palavra, né, levar essa alegria da palavra de Deus para a casa das nossas famílias. É isso mesmo, né? Nem todos não sabemos como está passando, qual o momento, mas estamos aqui nesse horário para nos alegrar com a palavra de Deus, com Jesus vivo. A nossa alegria provém do Senhor. É o Senhor que nos fortalece. Como diz essa música tão linda, né? Prepare o abraço e ao seu encontro vem. Porque bom e agradável será. Com a graça de Deus, as coisas que Deus faz é sempre boa e agradável. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Stephanie, minha irmã, Hugo, Deus te abençoe. Vivi, Deise, Dona Lourdinha, sejam muito bem-vindos todos vocês que estão aqui conosco. E já compartilha com alguém para a gente viver junto esse momento. Silvana, boa noite, minha irmã, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Convida um amigo, um parente, aquele que estiver em casa, já manda uma mensagenzinha aí para nos acompanhar e rezar junto conosco. Dona Mariana, boa noite. Patrícia, Deus te abençoe. Que bom, é muito bom nós estarmos aqui, né? E para aqueles que não nos conhecem, né, eu sou Cícero. E eu, Rafaela. Somos da ESA São Martim. Né, e estamos aqui todas as segundas-feiras, né, com esse nossa nova missão, novo projeto que é o Alegra-te. Partilhar a palavra, né? Meditar a palavra junto com a intercessão de Nossa Senhora e nos unir como irmãos em oração, partilhar um pouco. É uma alegria, né? A gente saber que não estamos sozinhos, nós não caminhamos só. E essa foi a maior preocupação da ESA São Martinho, né? A gente poder orar juntos, rezar juntos, nos alegrar no Senhor, porque existe sentido para a gente sorrir. Meio às tribulações, mesmo às situações, existem motivos, meus irmãos, para nós nos alegrarmos. Existe um motivo que é Cristo Jesus, a boa nova, aquele que vem trazer o novo de Deus, a promessa de Deus, que abre as portas do céu para nós. Então é por isso que nós estamos aqui, só porque somos gratos a Deus. Quando eu digo nós, somos todos nós, tá? A gente e vocês aí, né? Nós temos motivos, nós filhos de Deus, temos motivos para alegrarmos, para celebrarmos, porque temos um Jesus presente na palavra, né? E é sobre essa luz da palavra que nós queremos viver. Né? Mais uma vez, boa noite para vocês que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos a esse momento de encontro com a palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo e a intercessão de Nossa Senhora e a união com os irmãos, né? Aqueles irmãos, amigos que
há muito tempo não nos encontramos, não nos vemos, devido à situação atual do país, de todo mundo, mas que a oração nos aproxima, nos deixa mais próximo um do outro e principalmente próximo de Deus. E que isso não atrapalhe a nossa alegria, porque a nossa alegria provém do Senhor, né? Então isso tem que nos manter firmes, né? Então sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando agora, né? Convidamos você também a compartilhar dessa alegria com algum amigo, envie para alguém, para que possa viver junto conosco, né? Com todos nós, esse momento que o Senhor preparou para nós. Então já vamos preparando o nosso coração, né? Nesse momento para poder clamar e chamar aquele que nos capacita, que nos conduz, que nos guia. Que a cruz do Senhor seja a nossa salvação, seja a nossa luz, nosso guia. Então vamos clamar, né? Você já pode colocar no seu coração como foi seu dia, né? Já para descansar essa noite. Então vamos chamar o Espírito Santo. Né? E vamos também colocar todas as nossas preocupações. As situações que você pode estar vivendo nesse momento, eu te convido nesse momento a esquecê-las um pouco, a descansá-las um pouco no colo do Senhor. Coloque elas lá. Vamos viver esse momento abertos, sem peso, sem preocupações. Vamos já entregar tudo isso na mão do Senhor. E que tudo que for partilhado aqui, meditado, que cada um possa acolher seu coração, na sua vida, refletir o que lhe toca, o que Deus quer lhe dizer, o que Deus quer me dizer. Né? Esse é o momento de partilhar, de meditar a palavra, Jesus vivo. Né? O que Jesus quer dizer para mim, para você, para cada um, dentro da sua realidade, do que você está vivendo. Então vamos chamar aquele que nos capacita, aquele que abre o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Diga agora, Espírito Santo, eu te dou livre acesso ao meu coração. Eu te dou livre acesso ao meu coração para o que nós vamos viver hoje. O que o Senhor quer para mim nesse momento de oração, nesse momento de partilha com os irmãos aqui? Já vai perguntando ao Espírito Santo. Abre o meu coração, Espírito Santo, e não deixe que nada roube o que o Senhor tem para mim no dia de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Boa noite a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Né? Santa Filomena, rogai por nós. Nós já queremos convidar você a pegar a tua palavra em Lucas 1, versículo 34.
Para quem estava conosco na semana passada, nós iremos trabalhar o mesmo evangelho, porém com um diferencial, né? Algo especial, um olhar diferente, né? Que pode às vezes passar desapercebido por nós, né? Então, pegue a sua palavra e os nossos encontros nós estaremos sempre à luz dela. Então, Lucas 1, 34. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vai ser esse versículo que nós iremos trabalhar hoje. E ele diz, né? Como é que será isso, se eu não conheço homem algum? Nós falamos na semana passada sobre o anúncio, a alegria do anjo, né? A alegria de trazer a boa nova, né? E Nossa Senhora, virgem, comprometida com José, já tinha assinado, né? Já estava comprometida com José, literalmente, naquele tempo quando o casal ele se apresentava um para o outro, eles já estavam comprometidos e comprometidos um com o outro, eles estavam sobre um compromisso firmado. A partir do momento que o varão, né, José, disse sim. Interessante que Prado Flores, ele traz uma visão diferente, né? Muitas vezes diferente do que a gente costuma ver, né? Sobre José, esposo e pai, no seu livro, né? E Prado Flores traz pra gente formas de interpretar essa resposta de Nossa Senhora, de Maria, né? Primeira, que pode parecer que o desconhecimento de José, que Maria não tinha nenhum compromisso com José, de que ela não tinha um homem na vida dela, né? E isso poderia parecer, né, uma ofensa até para José, né? Como um homem que não teria sido levado em conta, digamos assim, na nossa linguagem de hoje. A primeira, né? A segunda é que por ela não ter sido desposada de homem nenhum, né, necessitava de conceber um filho somente com o poder humano, né? E na verdade não é isso. Às vezes existe essa interpretação, né, de que Maria diz: como se eu não conheço homem algum, né? E a gente levar por esse lado de não ter sido casada, de não ter relações sexuais com um homem, né? E na verdade não é isso. Maria sabia da grandiosidade da missão. E mesmo Nossa Senhora sendo solícita e aberta à ação do Espírito Santo, ela sabia da importância de um papel masculino na vida de um homem, ou seja, da paternidade. E por que nós estamos falando isso? Porque é muito importante a gente lembrar, né? Ontem foi Dia dos Pais e nós, né, desejamos trazer São José no dia de hoje para que isso não passe desapercebido por nós. Não passe desapercebido a missão de São José, ou seja, a missão de um pai que é colaborador, né, da vida, é colaborador da obra de Deus, é colaborador junto com Deus. Então, o papel de São José, Maria, quando ela diz isso, é que ela fala: olha, eu preciso da ajuda de um homem, porque por mais que o filho provenha do seio materno de uma mãe, né, do ventre materno de uma mãe, ele precisa de quê? Ele precisa de uma figura paterna. Todos nós precisamos de uma figura paterna. E eu vejo o quão hoje, assim, é difícil as realidades das pessoas que não vivem a paternidade, não vivem com os seus pais.
E São José foi aquele que o Senhor deu a maior missão. Como assim, Rafaela? A maior missão de São José foi proteger o menino Deus. Foi ser o reforço, ser o provedor, ser o cuidador, ser o zelador. Ser aquele que abraça a família e cuida. E São José, né, ele fica um pouco triste, porque a palavra vai dizer que José era justo. Ele era um homem justo. E ele ficou triste com aquilo. Mas ele amava Maria. Ele amava. Ele amava e ela também o amava. Muitas vezes a gente não fala desse amor de marido e mulher entre Maria e José, com medo, né, de ferir, né, a Imaculada Conceição de Maria. Mas não, meus irmãos, nós não precisamos ter medo disso. Porque o amor que nós falamos entre Maria e José é um amor além, muito além do que o que a gente está acostumado a ver aqui, nessa terra. Porque é um amor que transpassa a realidade humana. Porque ela é angélica, ela é espiritual, ela é sobrenatural. Ele foi escolhido por Deus por ser justo. Porque Deus não podia escolher um homem melhor do que São José, do que José, homem justo. A palavra deixa claro, destaca essa qualidade, que é uma qualidade ímpar na vida de qualquer homem. Ser justo. Um homem temente a Deus. Um homem que vivia sobre a luz da palavra. Que vivia os preceitos de Deus, a vontade de Deus. Era um homem que colocava a vontade de Deus acima da dele. E foi por isso que Deus escolheu. Deus não quis que Maria criasse esse filho sozinha. Porque a menina dos olhos de Deus é a família. E Ele desejou nascer num seio de uma família para nos mostrar o quão rica, o quão especial é uma família. É ser família. E por ali não parou a missão de São José, só começou. Ele ficou triste, pensou em abandoná-la em silêncio. Veja, José era justo, ele não desconfiou de Maria, mas ele entristeceu-se. Porque na mente humana, por mais que a gente acredite, a gente duvida de que aquele é verdadeiramente o plano de Deus. E aí, ele pensa em abandoná-la. Mas o que acontece? O anjo aparece. E ele diz, não temas. Assim como ele disse a Maria, não temas. Encontrastes graça diante de Deus? Ele olhou para São José e disse, não temas. Eis que ela conceberá. Ela dará luz ao Salvador, ao Filho de Deus, ao Filho do Deus Altíssimo. E ali ele tem certeza, porque assim como nós, José também era humano e tinha suas fraquezas. Mas a fraqueza dele nunca foi de ridicularizar Nossa Senhora. Não foi de ridicularizar Maria. Foi de levar Nossa Senhora ao apedrejamento, à boca das pessoas. Não. Ele quis preservar a integridade de Maria, a pureza de Maria. Mas a missão dele não era essa, a missão dele era proteger. Então o anjo aparece e traz para o coração dele essa certeza
de que realmente ela é a mãe do Salvador, ela é a mãe do Senhor e que ele teria como maior e principal missão cuidar dessa família, zelar por essa família, por esse menino Deus. Como nós falamos, quer coisa mais fraca, criatura mais fraca do que, mais inofensiva do que uma, mais pequena do que uma criança, que mais precisa de cuidados. Então, a partir dali, Nossa Senhora se coloca à disposição e São José também. E a partir daquele momento, ele assume com Nossa Senhora a missão de serem os guardiões, os protetores de Jesus. Mas vai além disso. Vai além. São José era aquele que escutava, a partir daquele momento, o direcionamento que vinha de Deus. O anjo já não falava mais com Maria. Era com São José que ele falava. Pegue o menino, vão para o Egito. Pega o menino, volta. Foi com José. E esse é o papel da paternidade. O amor entre Maria e José vai muito além do que o nosso humano pode compreender. Eles viveram sobre a mesma casa, eles criaram o mesmo filho, mas nunca perderam a pureza e a castidade. Eles viveram. E até nós, casados, somos chamados a viver a castidade. Todos nós. A castidade de forma íntegra, de forma inteira para Deus, né? E ele mostrava, ele guiava, mostrava o destino, né? Ele intercedia pelaquela situação. São José era aquele que estava ali recorrendo aos planos de Deus. E São José estava o tempo todo atento à voz de Deus, aos detalhes. E a paternidade, ela nada mais é do que esse cuidado, esse zelo, essa proteção. Porque quando Deus ele está acima de todas as coisas na vida da gente, quando Deus ele vem acima de tudo e de qualquer coisa, nós lutamos com bravura para não nos apartarmos desse Deus. E foi o que José e Maria fizeram. Eles abriram mão de viver um casamento segundo os costumes, de serem unitivos, mas eles foram um no Espírito Santo, não na carne. E aqui está uma grandiosidade que eu meditando sobre isso, meu Deus, muitas vezes pode parecer impossível, pode ser incompreensível sobre os nossos olhos, mas não é, meus irmãos. Não é, porque quando nós olhamos com o olhar de Deus, pela luz do Espírito Santo, quando a gente olha pelo olhar do Espírito Santo, nós sabemos que é possível. Porque acima deles amar, eles amavam um ao outro, mas acima de tudo eles amavam a Deus. E para não perder a amizade, a comunhão com Deus, olha que lindo. Para eles não perderem a comunhão com Deus, eles se absteram deles mesmos. Porque quando nós somos de Deus de verdade, quando nós somos uma só carne com o Senhor, porque a nossa alma é a esposa dele, nós fazemos de tudo com a graça do Espírito para não nos apartarmos da união com Deus, da união com o Senhor. E Maria sabia que ela podia contar com a graça divina para cumprir esses desígnios de Deus. Ela sabia, porque ela necessitava que São José estivesse ali.
E é muito bonito isso. Então, pais, olha a missão que vocês têm de serem o guardião da família de vocês. Uma família que tem um guerreiro montado pela força do Espírito Santo, na palavra de Deus. O mal, ele não entra na casa dele. O mal não pode jamais adentrar o teu lar. Se você estiver unido com o Espírito Santo, a beleza de São José é tão imensa, é de uma grandiosidade que a gente poderia passar a noite toda aqui falando dele. Mas o tempo é curto. E o que eu quero deixar para vocês aqui, fixar no nosso coração, no nosso e no de vocês, é que São José, ele foi justo, obediente e, acima de tudo, ele foi um modelo de homem para o menino Deus. Porque por mais que ele fosse Deus, ele precisava ser modelado. Ele precisava ter um exemplo em casa. E foi com São José que Jesus aprendeu a carpintaria. Foi com São José que ele aprendeu muito dos afazeres. Então São José é aquele que guia a Sagrada Família para se cumprir os desígnios de Deus. E você, meu irmão, que me ouve agora, também é designado por Deus para levar a sua família para o céu. É responsabilidade sua. Levar, proteger, zelar, instruir, cuidar dos seus. É isso mesmo. Amém. Que bonito, né? Essa partilha, essa visão em cima de um versículo que, para nosso entendimento humano, como Prado Flores coloca, pode nos levar a vários questionamentos, como muitos têm, não crê, né? Nessa família, na Sagrada Família. Mas vê que lindo ele nos coloca. E São José, né, é esse modelo de pai. Aproveitando que ontem, no dia do Senhor, também foi dia dos pais, né? E a importância da família. Quantos aqui já ouviram falar da Sagrada Família, da importância de Jesus nascer no seio de uma família humilde, mas com todo amor, com todo cuidado de sua mãe, de seu pai, né? E mães, intercedam pelos seus maridos, pelos seus pais, pelos seus filhos. E pais, busquemos ser esse São José, esse José, né? E santos, buscamos a santidade, né? E é nesse contexto, nesse gancho de São José, né, e do Dia dos Pais, que eu quero partilhar um pouco da minha vida, né, do meu convívio com meu pai, né? Assim como São José, pai do Salvador, pai do Filho de Deus, né? E ele que nos mostra, nos guia, é nosso modelo. E passou por tribulação, mas por ser unido a Deus, temer a Deus, né? O anjo do Senhor sempre os alertava, livrava de todo mal. Os conduzia. E ele confiava no Senhor, né? Como a palavra nos diz, né? E podemos perceber que, né, José confiava naquilo tudo que Deus prometia. Estabelecia num lugar, ia para outro, mas crendo no Senhor. Então eu sou, né, para quem entrou agora, não me conhece, eu sou Cícero, sou de uma família de eu e mais 4 irmãos, né? Nasci numa usina, num interior em Alagoas, né? Humilde, simples, né? Meu pai, né, trabalhava numa usina, né? Minha mãe também, né? Era tudo ali no meio cultural, ali de roça, né?
plantação de cana. Então, quando minha mãe engravidou de mim, aí já vieram os problemas. Meu pai gostava de beber, bebia muito, né? E por vários motivos, né, houve a separação. Quando eu nasci já eram separados. E né, como o tempo é curto, então eu vou pular algumas coisas, né, que eu quero focar no convívio com meu pai. Então, meu pai tinha apesar de separado, tinha esse convívio conosco, né? Trabalhava na usina, ia lá em casa, tem uma relação amigável com minha mãe, né? Apesar de tudo. E quando eu tinha por volta de uns 4 anos, né? Não lembro bem a idade, mas eu lembro do trauma, né? Do acontecido. Então a gente chegava do trabalho, uns 5 anos por aí, que a minha mãe sempre nos levava, não tinha com quem deixar, né? E ao chegar em casa, meu pai estava na nossa casa, né? Então ele estava bebendo, não estava mais em si, né? E houve uma discussão, uma briga, na qual meu pai deferiu um golpe com um cacetete na minha mãe, e a chegou a ferir quase fatalmente na cabeça. Por uma ação de Deus, uma graça de Deus, um livramento, né? Não aconteceu algo pior. Mas aquilo ficou gravado em mim, no meu coração. E mudou a relação, a visão que eu tinha do meu pai, né? Causou um trauma ali. Então eu tinha, a partir daquele momento, né, aumentou o medo que eu tinha dele assim, quando ele chegava, quando ele ia nos visitar. Como ele bebia. Quando em qualquer lugar que eu chegasse, ou alguém chegasse com cheiro de bebida, essas coisas, eu já ficava apavorado, com medo. Então aquilo me afetou muito. Mas os anos foram passando, ele sempre, né, quando precisava da ajuda de minha mãe ajudava, colocava em casa, ficava um tempo em casa, depois saía. Mas sempre foi esse pai ausente, que gostava de beber. Eu não entendia, né? Mas eu tinha medo, receio. Então a gente foi crescendo, eu tive que trabalhar junto com minha mãe. A gente trabalhava de 5, 4 horas da manhã até 7 da noite para criar os meus irmãos. Morando num lugar afastado, que não tinha energia, não tinha nada. E para estudar tinha que caminhar muito, né? Era só cana, por dentro das canas, para chegar na escola mais próxima. Mas perseverante. Minha mãe sempre rezava ali, do jeito dela, mas rezava. Todas 6 horas a gente ouvia no radinho de pilha a Ave Maria. Todas 6 horas. Podia estar com o radinho de pilha, ligar, era sagrado, tinha que ligar e ouvir. Então, se passando os anos, né, foi persistindo nessa luta de trabalhar para sustentar os irmãos e tudo, aquele trauma, aquele medo, me gerou raiva no dia quando eu vi, apesar de ser muito pequeno, mas me gerou raiva, né? Não sabia sentimento, mas ao mesmo tempo eu pensei em algo, né? Tudo que eu via assim no rádio, dizia, Senhor, por que isso acontece? Eu era pequeno, mas, né, com o passar do tempo, né, eu fui estudar, comecei a estudar, minha mãe sempre incentivava da forma dela, nunca fomos de abraçar, de beijar, de dizer assim, eu te amo, né, abraçado junto. Era um amor da nossa forma, no cuidado, não vai trabalhar, cuida, você quer viver aqui essa vida toda, né? Então, avançando mais um pouco para chegar onde, né, eu quero partilhar mais com vocês, né? Então, eu estudei, me formei, cheguei, fiz, né, graduação, mestrado, morei em São Paulo, né, que aí fica para outro dia para a gente poder partilhar, testemunhar, né? Então,
eu fui morar em Recife, agora já, né, em 2015, já pulando assim, né, para poder a gente chegar ao ponto. Então fui fazer o doutorado em Recife, com a graça de Deus, e toda a história da salvação, né, a graça de Deus, a presença de Nossa Senhora, da mão de Deus, dos anjos amigos para me livrar, me tirar das enrascadas, das ciladas do demônio. Então, lá em Recife, foi onde eu conheci a ESA, a Escola de Evangelização de Santo André, na pessoa de Aline, que me convidou a participar, né? E pude conhecer mais, mergulhar mais, né? Isso já tinha se passado muita coisa na luta, mas sempre pegada a Deus, né? Voltada a Deus. Então, tive algumas experiências em algum dos cursos da ESA, graças a Deus, né? Dentre a qual, né, no curso em 2016, né, agora já com uma nova vida, graças a Deus, né, eu tive uma experiência onde Deus me convidou, foi em um retiro de carnaval. Deus me convidou a escrever uma carta, né, para o meu pai. Então, nessa carta, eu fui escrevendo ali tudo o que eu sentia, pedindo perdão. Mas, né, deixando um pouco de lado a carta, se adiantando agora para o fim do ano passado, né, nas lutas, nas batalhas, né, o barco balançando, a tempestade, mas Deus ali conosco. Descobrimos, né, meu pai vinha passando mal, né, e aí corremos atrás para fazer vários exames, né, para saber o que era. Alguns exames eram particular, mas Deus providenciou tudo, né? Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajudou bastante. E, né, quando começamos a investigar o que ele tinha, muitos médicos falaram que não era nada. Então, chegando no final do ano, em janeiro, ele já começou a apresentar um inchaço nas pernas, na barriga, né? Então foi por tratamento, né? A gente teve que ele morava só, então não estava podendo mais ficar só. Aí onde Deus, né, mais uma vez, né, ele não conhecia, não tinha um convívio com as coisas de Deus, né? Não tinha intimidade com Deus, com a nossa igreja. Não tem intimidade. E nem proximidade com a família, né? Devido a muitas coisas que ele passou, ele não tinha uma proximidade com os filhos. Então ele não nos conhecia na nossa rotina, na nossa casa, né? Não só na nossa casa, mas dos outros filhos também. Ele gostava de estar com os netos assim, mas ele não convivia, né? Ele preferia morar só, né? E foi nessa luta, né, de ele vir para casa de alguém, porque os hospitais não estavam aceitando, já foi na época da pandemia, já começou toda essa coisa, né? Mas na graça de Deus, ele aceitou a vir para a minha casa, né? Para a nossa casa, ficar aqui conosco, né? E aqui, né, ele já estava debilitado, né? Descobrimos que ele estava com câncer. E naquela fragilidade, naquela fraqueza, naquele orgulho, né? Porque para um pai que não tinha muito convívio com os filhos, tudo, ele dizia que não queria incomodar e ver nessa situação, né? Então ali a gente olhava e via Jesus ali. E quando ele veio para cá, a gente pôde olhar
e viver essa experiência, né? De muitas vezes a gente julga os nossos pais. Muitas vezes a gente fala dos defeitos deles. Cícero teve um pai ausente, um pai que não estava ali para vê-lo crescer, para formá-lo, para ser São José na vida dele. Mas ele tinha as feridas dele. E quando ele pôde estar conosco, nós pudemos conhecer a realidade no qual ele vivia, a realidade que estava dentro do coração daquele homem. E a primeira sensação que nós tivemos e que Jesus falou ao nosso coração é que ele estava abandonado naquela alma. Ele estava abandonado naquele coração. E que nós precisávamos somente amá-lo. E assim a gente fez. Não porque somos bons, não porque somos perfeitos, não, estamos longe disso. Mas porque a gente pedia ao Espírito Santo e a Deus que nos conduzisse. E ele foi conduzindo a gente conhecer seu Cícero. E homem, né, a gente sabe que tem uma dificuldade maior de se abrir. E quando Cícero saía, era comigo que ele ficava. E a gente sentava aqui no sofá, né, eu fazia algum lanchinho para ele, a gente sentava e muitas vezes até com a televisão desligada, ele dizia o quanto amava o filho. O quanto ele queria ter participado da vida dele. E dentro do coração veio o desejo de querer saber quem era ele. E ali ele pôde contar um pouco da história de vida dele. E todos os sofrimentos que ele passou. E ali eu pude compreender. Eu pude compreender o que estava no coração daquele homem. Que não soube passar um amor do qual ele nunca recebeu. E como Deus foi encaminhando tudo, né? De toda a realidade. E isso, né? Tinha doutorado, tinha tudo acontecendo, família, né? E meu irmão ajudou bastante na questão de hospital, essas coisas. E meus irmãos têm os netos, né? Tem os filhos. Então ele não pôde ficar lá, né? Mas Deus tudo sabe, Deus tudo prepara, né? Então ele ficou aqui, né? E eu tive a oportunidade de cuidar dele, né? Então ele não tinha como, né? Apesar de, acho que, ficar ali, eu como homem digo, né? Você está numa situação, né, bem fragilizada ali. E você de repente se vê aos cuidados dos outros. Apesar de ser filho, mas a gente fica, né? Mas Deus foi perfeito. Então cuidando ali naquele tempo, cuidando dele, refletindo, ele se deixando levar pelo nosso convívio, né? Como a Rafa colocou, não que somos santos, mas buscamos a santidade e somos cristãos, então temos que viver a nossa verdade. Então eu pude partilhar com ele isso, né? A nossa vida, mostrar para ele, não mostrar assim, exibir, mas a nossa rotina, né? A nossa luta, a nossa busca diária de acordar, pedir o Espírito Santo para nos ajudar, para nos conduzir, dar força, porque, né, humanamente, como eu partilhei com alguns irmãos, né, eu pedi ali para que meu pai fosse salvo. E sei que Deus poderia salvar ele, né, fisicamente, mas era a salvação da alma que eu buscava. E, né, foi nesse cuidado dele ficar aqui, poucos dias, né, que ele foi questionando, foi perguntando, a gente partilhando. E como somos instrumentos, meus irmãos, nós devemos ser instrumentos de Deus. Por isso que devemos temer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que nos aproxima. Então todos aqueles
nossos irmãos, parentes, pais, né, precisam de um exemplo. Precisa de ver em nós o Jesus vivo. Precisa ver que nós buscamos. Né? Não só conhecer, mas viver. É que a palavra nos chama a viver. E ali, cuidar do meu pai no hospital, né? Depois eu tive que ir para o hospital, então eu ficava revezando com meu irmão. Meu irmão não podia porque trabalhava, então eu tinha que ficar mais tempo lá. Fiquei 3 dias, 3 noites sem dormir ali naquela... E ele lá, preocupado. Mas Deus deu uma graça a ele. Nossa Senhora, né, o visitou. Né? E foi tudo graça de Deus. Né? Ele faleceu, fez 3 meses agora. Né? Então, ontem, no Dia dos Pais, parar para refletir assim todo o tempo, que apesar de eu estar longe, que apesar de estar longe, viveu com toda intensidade o pouco tempo que teve. Porque não pela humanidade dele, mas pela abertura do perdão. E eu pude testemunhar isso. E a gente nunca abriu a palavra para ele aqui em casa. Porque Deus nos pedia no nosso coração, tanto no meu coração quanto no dele, que a gente evangelizasse ele com a forma como a gente vivia em casa. E viver o dia a dia que a gente já vivia. Não deixar os horários de orações que a gente já tem o costume de rezar, convidá-lo para estar conosco nesses momentos. E assim ele foi perguntando quem era Jesus. E você vê um homem de 60 anos de idade olhar para você e perguntar quem é Jesus. Veja. E aqui eu já quero convidar você. Quantas vezes a gente questiona as atitudes dos nossos pais? A situação da nossa família. Mas muitas vezes a gente esquece de que eles também têm um passado. Que eles também têm as feridas no coração. Que eles também precisam ser tocados por Jesus. Porque a gente só dá o que a gente tem. E se Deus nos deu amor, nós temos que ser o amor para o outro. Nós precisamos ser a luz para o outro. Nós precisamos sermos guiados pela luz do Espírito Santo, conduzidos. Por isso que quem assistiu o vídeo hoje de manhã que a gente postou para vocês, né? Bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer junto hoje? Nos conduza. Porque, meu irmão, Jesus não nos julga. Não nos julga. E é essa graça, né? Apesar de ter pulado muito a história, tem muita coisa, né? Cada um de nós temos nossa história da salvação, mas eu pude conviver com meu pai essa graça, né? Como eu estava contando ontem, refletindo, apesar de estar longe, mas todos os anos a gente mandava uma mensagem, nos falava, né? Então ele partiu, deixou muita saudade, deixa saudade, né? Apesar de tudo, de tudo que aconteceu, todo o trauma, toda a mágoa, mas sentimos falta dele, né? Meus irmãos, né? E o mais bonito, o mais belo de tudo foi o perdão alcançado, né? Tanto da minha parte, dos meus irmãos e da parte dele. Da sua mãe também. Da minha mãe, né? Esse buscar dele, conhecer Jesus ali, vamos dizer que no último momento, né? Que graça. E como eu estava falando anteriormente, né, da experiência que eu tive no curso da ESA e que foi no retiro de carnaval, que Deus me chamou a escrever uma carta, né, essa carta eu senti no meu coração que deveria escrever para o meu pai. Né? Então eu escrevi uma carta para ele, perdoando-o. Né? Eu não entendi muito bem, mas Deus, né, no momento de oração, eu pedi a Deus que me ajudasse a perdoar ele, assim. Apesar que em mim eu achava que não tinha nenhuma mágoa, nada ainda, né? Porque eu estava normal, me sentia normal.
Mas aí eu escrevi essa carta em 2016, né? E quando eu voltei de Recife para Itabaiana aqui, né? A primeira coisa que eu fiz, assim que tive a oportunidade, foi lá na casa dele. E lá, né? Homem sem relação muito de abraçar, mas eu dei um abraço no meu pai, que foi um dos melhores abraços que eu dei nele. E ali eu pude perguntar, né? Só disse assim: pai, o senhor recebeu alguma carta, alguma coisa? Ele disse: recebi. Pronto. Só foi isso. Ele não falou, eu também não perguntei da carta, nada. Mas só pelo abraço que a gente deu, né? Foi uma libertação, uma graça de Deus. E quando ele faleceu, né? Depois de tudo, como ele estava aqui em casa, as coisas deles ficou aqui em casa. Estão aqui, na verdade. E ele sempre disse: olha, eu vou para o hospital, mas cuide das minhas coisas. Ele sempre disse isso antes de ir para o hospital. Falei: tá certo, eu vou cuidar. E quando, né, eu voltei, a gente fez o enterro, funeral, tudo, né? Nessa situação de pandemia também foi muito dolorido. Mas que a graça de Deus estava conosco. Eu estava confiante, triste, mas alegre, né? Não sei se dá para compreender. Triste pela morte, mas alegre porque dentro do coração pela tinha, graça de Deus, né, o perdão e também o sinal de que Deus tinha escutado, né, as suas orações. Escutado as suas orações no sentido de que, né, Cícero nunca pediu que o pai dele fosse curado fisicamente, mas ele pedia a salvação da alma dele, que a gente tem que fazer isso por todos os nossos irmãos, rezar pela salvação da alma. A gente aprende assim pela igreja, né? E Deus deu sinais claros de que ele iria cuidar. E isso trouxe consolo, né? E meu pai, né, não foi assim um José na vida da minha mãe ou na nossa vida, mas sempre há uma coisa boa, né? Deus sempre tem uma coisa boa, né, para nos ensinar. E foi isso que Deus fez na nossa vida, né? Então a carta, depois eu olhando as coisas do meu pai, eu encontrei a carta, né? E ela está aqui. Eu vou ler o trecho. Ele nunca me falou, mas ele respondeu a carta, né? E é como quero deixar para vocês dizer, né? Às vezes nós só precisamos parar com nosso orgulho, né? Para ouvir. Às vezes o outro não quer ouvir, mas temos que dar insistir ali na graça de Deus, pedir o auxílio, né? Então ele respondeu, né, a carta que eu escrevi, perdoando ele, né, pelas faltas, pelos momentos que eu queria ter ele por perto e não pude, né? Mas que Deus sabe todas as coisas. Então ele respondeu a carta, tá até com a letra dele aqui, né? E ele disse assim, né? Por trás desse cara forte existe um homem amargurado, com que a vida ofereceu, mas muito agradecido a Deus por ter me proporcionado uma semente do bem que é você, meu filho. Tenho muito orgulho de ser seu pai. Você é esse fruto divino que o Senhor colocou em minha vida. E em sua vida, Deus colocou a Rafaela. E vocês dois se completam. Guarde bem essas palavras. E mostre para os meus netos, que eu sei que não vou chegar a conhecer. E onde eu estiver, eu vou estar muito feliz. Você será sempre meu filho amado. Deus te abençoe. E essa foi a resposta de um pai que nunca soube com palavras traduzir o que ele sentia. Isso é a nossa vida. É o que ele viveu. É o que a gente vive.
E aqui a gente já quer rezar, Alegria, né? rezar por vocês, rezar com vocês. Qual é a situação que você vive? Qual é a situação que você vive com o seu pai? Qual é a falta de perdão que você não conseguiu ainda colocar para fora? Vamos entregar isso na mão de Deus agora. Porque o perdão traz a alegria. O perdão traz a reconciliação. E quando a gente abre essa porta do perdão, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Mas a graça de Deus, ela só acontece quando nós abrimos o nosso coração para o perdão. Nesse momento eu quero que você pense no seu pai. Ou aquela figura paterna que foi para você. Vamos colocar agora. Nós queremos, Senhor, apresentar as realidades de cada um desses irmãos que estão aqui. Se precisa, Senhor, da Tua graça, nós precisamos da Tua graça para perdoar. E pais, agora assuma, homem da casa, assuma agora a postura de São José para que seus filhos também não venham passar por situações assim. Peça agora a força do Espírito Santo, a intercessão de São José, para vocês serem o provedor da casa, o homem do lar, aquele que blinda contra todas as tiranias de Satanás. Blinde a sua casa, meu irmão, através da força da oração, contra a infidelidade conjugal, contra a bebedeira, contra a violência, contra a falta de amor com seus filhos. Neste momento, peça a intercessão de São José. Peça o auxílio do Espírito Santo se você não está conseguindo. Existe alguém que vencerá por você. Se você, minha irmã, meu irmão, não está conseguindo perdoar, peça o auxílio do Espírito Santo. Peça a São José a graça de abrir o teu coração para o perdão. Porque o perdão nos liberta. Nada fere o outro que precisa do perdão, mas somos nós que precisamos liberar esse perdão. Não importa o que você viveu, não importa o que seu pai, o seu amigo, seu irmão fez para você. Não viva preso no passado. O que importa é seu coração. Libere o perdão, esteja em paz. E que alegria, Senhor, encontrar essa resposta do meu Pai. Que alegria, Senhor, ter rezado por Ele, com Ele. Por um Deus que nos salva, nos livra, nos fortifica, porque nossa alegria vem do Senhor. E meu irmão, nessa alegria, entregue mesmo essa semana. Leia a palavra de Deus, busque e perdoe. Libere. E se você não teve essa oportunidade, se seu pai já faleceu, e você não teve essa oportunidade de ter essa reconciliação, peça a Deus a graça de liberar isso do seu coração. Porque Deus lhe fez para ser livre. Deus lhe fez para ser livre. Você que tem pai, que tem mãe, viva, aproveite esse tempo. Nosso tempo está encerrando. Mas nós queremos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força e que o perdão nos liberta. Que estaremos juntos aqui na próxima semana, né? E que você esteja na alegria do Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Deus abençoe a todos e Nossa Senhora proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.